Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora doutora Thalita Pazetto e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre habilidades preditoras de alfabetização. Primeiro eu vou me apresentar para vocês, né? Então eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em distúrbios do desenvolvimento. A minha pesquisa ela teve como foco identificar quais são aquelas habilidades que influenciam para a alfabetização. Ou seja, o que eu consigo trabalhar já em crianças com educação infantil que vão impactar na alfabetização 2, 3 anos depois. Eu consigo identificar crianças já na educação infantil que podem ser crianças de risco para a alfabetização depois? E a resposta é sim, tá? Então, esse tema habilidades preditoras, ele foi aí um tema que eu pesquisei durante o meu mestrado e o meu doutorado. Eu sou professora universitária também, de cursos de graduação e pós-graduação há mais de 10 anos. Sou professora lá da pós-graduação do Mackenzie em psicopedagogia desde 2013. Atuei muitos anos como psicopedagoga clínica, atendendo crianças com dificuldades e transtornos específicos de aprendizagem e também alterações do desenvolvimento. Sou palestrante. Hoje sou CEO de clínicas de atendimento de crianças e adolescentes autistas, o Premium Autismo e o Premium TEA. E o mais importante disso tudo, sou mãe do Benjamin e da Amelie. Né? Suspeita, mas essas crianças lindas e maravilhosas. O Benjamin ele é autista, então eu trabalho também hoje eu trabalho com autismo, eu vivo a maternidade atípica e os meus filhos assim eles transformaram completamente a minha prática e a forma como eu trago esses conteúdos que são essa teoria para a nossa prática, né? Então aí um pouquinho só sobre mim, mas vamos ao que interessa, falar sobre as habilidades preditoras. Eu gosto de comparar as habilidades preditoras à alfabetização como se fosse a gente fazendo um bolo. Então assim, a alfabetização ela deve ser entendida como um processo que se inicia na educação infantil e onde ele vai acontecendo de forma mais sistemática no primeiro ano. Por que comparado a um bolo? Imagina que a educação infantil são os ingredientes. Quais são os ingredientes, quais são as habilidades que influenciam na alfabetização? A gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa, mas nós vamos ver que é consciência fonológica, são as habilidades de linguagem oral, vocabulário expressivo, que é a nossa capacidade de nomear, vocabulário compreensivo, que é a nossa capacidade de compreender, memória fonológica, que é a nossa capacidade de repetir os sons. Tudo isso, o conhecimento das letras, o conhecimento dos sons, isso são os ingredientes. Os ingredientes que são necessários para a gente poder alfabetizar. Aí eu gosto de comparar que o primeiro ano, que é a alfabetização, é o bolo no forno, certo? Então vamos voltar aos ingredientes para a gente chegar no bolo no forno. O que acontece quando você faz uma receita? E se você, como eu, uma pessoa que gosta de, né, vamos ver, se eu não colocar o óleo, o que acontece? Se eu pular o açúcar, que eu quero deixar esse bolo mais fit, o que acontece? Você vai perceber que às vezes a falta de um ingrediente ou um ingrediente que não é colocado na medida correta, ele já altera completamente a massa do bolo. Então eu gosto de comparar essas habilidades preditoras como se fossem esses ingredientes do bolo. Cada ingrediente é importante, cada ingrediente tem a sua função e o seu papel. Então nós não devemos testar esses ingredientes. Nós já sabemos, nós temos inúmeras pesquisas e evidências científicas que te dizem, ó, isso é importante para a alfabetização. Consciência fonológica é importante, funções executivas é importante, vocabulário é importante, conhecimento das letras é importante, conhecimento dos sons é importante. Todos esses ingredientes são importantes. Aí você vai lá e você decide, não vou estimular funções executivas, não vou ensinar as letras, não vou ensinar os sons. O que pode acontecer com esse bolo? Ele pode não ficar como deveria. Mas vamos lá. Na educação infantil, nós trabalhamos todos esses ingredientes, todas essas habilidades. Nós juntamos tudo isso e colocamos ali na forma. Isso vai nesse processo de alfabetização, para isso crescer, para esses ingredientes se misturarem. Isso é o processo de alfabetização. Eu gosto de comparar a criança no primeiro ano, o bolo no forno. O que acontece com o bolo no forno? Se você vai lá e coloca o bolo, você vira e fala, deixa eu ver se está pronto. E você fica ali abrindo toda hora.
Ou se lá está dizendo, olha, você vai deixar o bolo por 40 minutos em 180 graus. Não, eu vou deixar por 20 minutos em 360 graus, porque vai dar a mesma coisa. O que acontece? Não dá. O bolo não assa, o bolo quebra, o bolo não cresce. Por quê? Porque você não respeitou o processo. Você não respeitou o tempo de forno, o tempo que aqueles ingredientes precisam para poder se integrarem para que esse bolo cresça, né? Então, assim, imagine o processo de alfabetização. O primeiro ano é onde a criança vai pegar todas essas habilidades que foram estimuladas e trabalhadas e ela vai juntar isso, ela vai começar a aprender sistematicamente a ler e escrever. O que eu vejo muito em primeiros anos é tipo assim, a criança mal iniciou o processo de alfabetização, já querem o bolo pronto. Não, esse bolo ele está crescendo, ele precisa de tempo. Né? Se eu tentar acelerar, o bolo não vai ficar bom. Se eu tentar acelerar, o bolo não vai ficar pronto. E aí a gente tem o quê? A leitura e a escrita competentes, que é esse bolo pronto. Esse bolo que teve todos os ingredientes misturados no seu tempo certo, que teve esse tempo de processo respeitado e que formou o bolo pronto, né? Então, assim, a alfabetização, ela tem etapas. Ela tem habilidades que juntas vão se formando e vão se integrando para a criança conseguir aprender a ler e escrever de forma competente. O que acontece quando você não respeita esse processo? O que acontece quando o seu bolo não dá certo? Você consegue voltar o bolo para o forno e resolver o problema? Você consegue pegar aquela massa já assada, cozida, voltar e falar, não, vou colocar o açúcar agora? Vou colocar o óleo agora? Não, você não consegue. Por quê? Porque isso deveria ter sido feito quando? Antes. Então, quando a gente pensa em alfabetização, quando a gente pensa em habilidades preditoras, que são as habilidades que influenciam a alfabetização, elas estão mostrando exatamente isso. Elas têm um momento de serem trabalhadas e elas são fundamentais para esse resultado final que é o bolo pronto. Quando a gente pensa em alfabetização, a gente tem que entender que a criança precisa de um tempo para amadurecer essas habilidades, de um tempo para chegar na leitura e na escrita competentes, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês um trecho de um artigo de 2004, gente. Então, quando a gente vira e fala, mas isso é recente, agora que estão falando em habilidades preditoras, agora estão falando que eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que ensinar os sons, eu tenho que trabalhar consciência fonológica. Não, gente, isso não é recente. A gente já tem estudos da década de 80 trazendo essas informações. A gente tem estudos aí que datam de quase 40 anos, mostrando que nós temos habilidades que são básicas, que são fundamentais, que predizem a alfabetização. Vários estudos foram conduzidos demonstrando que dificuldades fonológicas, que são dificuldades relacionadas à percepção e ao processamento automático da fala, e habilidades metafonológicas, que são dificuldades relacionadas à segmentação e à manipulação intencional de segmentos da fala, são capazes de predizer dificuldades ulteriores na aprendizagem de leitura e escrita. E que procedimentos de intervenção voltados ao desenvolvimento de habilidades metafonológicas, especialmente procedimentos para desenvolver a consciência fonológica, são capazes de produzir ganhos significativos em leitura e escrita. Resumo desse trecho. Nós temos habilidades que influenciam, que predizem, que impactam no desenvolvimento da leitura e da escrita posterior. E essas habilidades são habilidades fonológicas e habilidades metafonológicas, que é a chamada de consciência fonológica. Ou seja, em 2004, a gente já tinha autores aqui dizendo que consciência fonológica, memória, vocabulário, atividades de sequenciamento e com o decorrer dos estudos a gente foi tendo funções executivas, princípio alfabético, são habilidades que influenciam e servem de base para a alfabetização. É como se a gente estivesse construindo uma casa. Você vai colocar, a primeira coisa que você vai fazer é o telhado? Você começa pelo telhado? Não, você não começa pelo telhado, você começa pelas paredes, pela estrutura. Por quê? Porque a gente precisa disso para chegar no telhado. Eu preciso trabalhar essa estrutura para eu conseguir chegar no telhado. Se eu não trabalho bem essa estrutura, quando eu coloco o telhado, essa casa começa a ruir.
começa a dar rachadura, começa a ceder, a casa não aguenta. Por quê? Porque eu coloquei uma estrutura em cima que precisava de uma base. Assim é a nossa alfabetização. Se eu não trabalho essas habilidades preditoras, se eu não dou essa base para a criança, quando eu venho aqui, ó, pá, vai ler e vai escrever, a criança não consegue, a criança não aguenta. Então, eu comentei com vocês que a minha pesquisa de mestrado e de doutorado foi sobre esse tema. Então, o que a gente fez? A gente avaliou crianças de educação infantil nessas 3 áreas que eu coloquei aqui para vocês. Funções executivas, linguagem oral e a gente chamou de habilidades preliminares de linguagem escrita. Então, o que a gente fez? A gente avaliou crianças quando elas estavam no Jardim 1, quando elas estavam no Jardim 2 e quando elas estavam no final do primeiro ano. A gente avaliou elas em controle inibitório, atenção, flexibilidade cognitiva, consciência fonológica, vocabulário compreensivo, vocabulário expressivo, que é a nomeação. Nós avaliamos se elas sabiam as letras, os sons, se elas conseguiam escrever os seus nomes. E eu lembro que na época a gente queria avaliar a leitura e a escrita já de crianças na educação infantil. Por quê? Porque a gente sabe que algumas escolas alfabetizam na educação infantil. Só que todos os testes, eles são para crianças a partir de 1º ano, já são testes mais longos. E aí eu e a Alessandra desenvolvemos o que a gente chamou de tarefa de leitura e escrita. Nós colocamos 10 palavras para essas crianças lerem e 10 palavras para elas escreverem. Dessas palavras, a gente começava com palavras de 1 sílaba, de 2 sílabas, de 3 sílabas. Nós colocamos palavras de alta frequência e de baixa frequência, palavras regulares e palavras irregulares. Eram só 10 palavrinhas para a criança ler e para a criança escrever. E se a criança se recusasse, falasse assim, eu não quero, eu não sei ler e não escrever, a gente falava assim, beleza, vamos? Próxima tarefa. Então, essa tarefa que a gente desenvolveu, ela virou um artigo que vocês já podem acessar, onde lá no artigo vocês têm acesso a um instrumento, vocês têm acesso a como a gente fazia a correção, às normas, né? Então, aos resultados que nós encontramos. Então, nós avaliamos também a leitura e escrita já em crianças de educação infantil. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo de predição, habilidades preditoras, predição. Quais dessas habilidades avaliadas na educação infantil eram o que mais influenciava no desempenho em leitura, escrita e matemática dessas crianças no final do 1º ano? Então, no final do 1º ano, a gente avaliou essas crianças em tarefas mesmo, de ditado, tarefas de leitura e tarefas de matemática. E aí nós comparamos esse resultado dessas crianças lá no 1º ano com o desempenho delas nessas áreas aqui na educação infantil. Então, o que a gente queria ver? Será que aquela criança que tem melhor funções executivas aos 4 anos é uma criança que tem melhor resultado na matemática no 1º ano? Será que a criança que sabe mais letras na educação infantil, ela tem melhor resultado no 1º ano? Olha que dado interessante. Será que aquela criança que foi melhor no teste de leitura e de escrita na educação infantil, ela vai melhor na alfabetização lá no final do 1º ano? Vocês diriam que sim, né? Com certeza. Então, assim, nós encontramos várias correlações entre essas áreas. Só que teve uma que foi a maior correlação, que se relacionou à leitura, à escrita e à matemática. Sabe qual habilidade foi? Consciência fonológica. Consciência fonológica, na minha pesquisa, foi a principal preditora de leitura, escrita e matemática. Só que além da consciência fonológica, nós também encontramos impactos no conhecimento de letras, no conhecimento de sons, nas habilidades de funções executivas. Então, assim, todas essas áreas aqui, funções executivas, linguagem oral e essas habilidades preliminares, mas principalmente dentro das habilidades preliminares, conhecimento das letras e dos sons, elas se mostraram como correlacionadas, ou seja, como preditoras de um desempenho em leitura e escrita. O que isso significa para a nossa prática? Isso significa que eu consigo estimular na educação infantil tarefas, áreas e habilidades que vão ser a base para a alfabetização depois. Então é aquilo, eu não preciso esperar a criança ter dificuldades no processo de alfabetização para daí eu avaliar ela e falar, deixa eu ver como ela está se desenvolvendo, deixa eu ver se ela tem dificuldade em alguma coisa. Ela tem dificuldade em consciência fonológica,
Gente, mas eu já esperei ela fracassar no processo de alfabetização. A gente tem estudos, como eu falei para vocês, que datam de quase 40 anos, falando sobre isso, sobre a influência dessas habilidades na alfabetização. Se eu sei que essas habilidades predizem, impactam na alfabetização, eu devo trabalhar essas habilidades na educação infantil. Então, na educação infantil, eu preciso estimular funções executivas. Na educação infantil, eu preciso estimular a linguagem oral. Dentre a linguagem oral, o que eu vou estimular mais? Consciência fonológica. Porque eu tenho um monte de evidências científicas me dizendo que crianças com dificuldades na alfabetização, quando a gente avalia elas, a maioria tem dificuldades em consciência fonológica. Então, se eu já tenho estudos dizendo isso, a maioria tem dificuldades em consciência fonológica, eu já vou trabalhar isso na educação infantil. Eu já vou dar essa base que essa criança precisa. Eu vou ensinar as letras, eu vou ensinar os sons, eu vou trabalhar consciência fonológica, que é a nossa capacidade de perceber e manipular os sons da fala. Então, eu vou trabalhar rima, que são sons que terminam igual. Vou trabalhar literação, que são sons que começam. Eu vou trabalhar percepção de sílaba. Então, por exemplo, bem, já, min, tem 3 pedacinhos. Bem, já, min, né? Eu vou trabalhar tudo isso onde? Na educação infantil. Isso são habilidades preditoras. Uma habilidade preditora é uma habilidade que influencia no desenvolvimento de uma habilidade mais complexa. Ou que, por exemplo, influencia no desenvolvimento de uma habilidade que vai se desenvolver depois. Ela prediz, ela influencia. Então, se eu tenho inúmeros estudos mostrando que eu tenho várias habilidades e áreas que influenciam a alfabetização, não estimular essas áreas é ignorar que a alfabetização é um processo. Que a alfabetização, lembra lá do bolo, que a alfabetização é um processo que se inicia na educação infantil e que vai acontecer de forma sistemática a partir do 1º ano. Ou seja, a partir do 1º ano, o meu objetivo é ensinar essas crianças a aprender a ler e escrever. Esse é o objetivo do 1º e do 2º ano, que a criança aprenda a ler e escrever. Mas para ela conseguir aprender a ler e escrever, eu tenho que estimular essas habilidades preditoras. E aí eu trouxe aqui para vocês um trecho que é da PNA. Tá? A PNA ela é a nossa Política Nacional de Alfabetização. Então, do tipo, ai Thalita, isso que você está falando de habilidades preditoras, as pessoas não têm acesso a essa informação, né? As pessoas não sabem que precisa trabalhar isso. Ou as pessoas não sabem que isso deve ser estimulado na educação infantil. Gente, isso está na nossa Política Nacional de Alfabetização desde 2019. Então, nós tivemos uma mudança nos nossos documentos oficiais. A gente consegue acessar tudo isso lá no site do Ministério da Educação, que traz um novo olhar sobre a alfabetização. Um olhar com base nas evidências científicas, um olhar com base na psicologia cognitiva da leitura e da escrita. E isso está nos nossos documentos oficiais. Isso está nos programas de treinamento disponíveis lá no Ministério da Educação. Então, sim, isso é informação já consolidada, isso é informação que está nos nossos documentos. E aqui eu trouxe um trechinho só para vocês. Ó, como ensinar as crianças a ler e escrever de modo eficaz? E a gente tem um tópico de educação infantil. Ou seja, eu tenho um tópico de alfabetização na educação infantil. Sim, por quê? Porque começa na educação infantil. Isso está na nossa PNA, galera. E aí, ó, olha que bacana esse trecho, ó. A aprendizagem da leitura e da escrita dependem, em grande parte, da bagagem linguística recebida pela criança antes de se ingressar no ensino fundamental. Antes, ou seja, o que vem antes, as habilidades preditoras. Qual é a referência que a nossa PNA vai utilizar? Aqui, ó, National Early Literacy Panel, ou seja, o documento que os Estados Unidos utilizam para a alfabetização de crianças. Então, assim, pela primeira vez na história da nossa alfabetização, o povo se preocupou em o que os países que têm melhores desempenhos em leitura e escrita estão fazendo. E estão utilizando essas referências. Mas aqui, olha para esse segundo parágrafo. Ele vai falar dessas habilidades que influenciam. Ó, recebe o nome de habilidades metalinguísticas aquelas que decorrem de práticas que desenvolvem a linguagem oral e favorecem a tomada da consciência da fala. Várias habilidades metalinguísticas se desenvolvem por meio de jogos e brincadeiras.
E lá no final ele vai falar, ó, uma dessas habilidades é considerada essencial no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, pois facilita a compreensão do princípio alfabético, que é o quê? A consciência fonológica. Gente, isso está no documento do governo. Você vai trabalhar a leitura e escrita já na educação infantil? Sim, como? Aqui, ó, consciência fonológica, que vai dar base para quê? Para o princípio alfabético, que você também vai estimular na educação infantil. Então, são documentos oficiais, nos dizendo que sim, tem coisas que eu devo trabalhar na educação infantil. As chamadas habilidades preditoras. E dentre essas habilidades, a principal, a consciência fonológica. E o que é essa consciência fonológica? A consciência fonológica nada mais é do que a nossa habilidade de perceber e manipular os sons da nossa fala. Então, é a gente perceber que o que a gente fala, tudo aqui que eu estou falando e eu falo pra caramba, que essa fala pode ser diminuída nas suas frases e que as suas frases podem ser diminuídas nas suas palavras e essas palavras nas suas sílabas e essas sílabas nos seus sons. Então, juntando sons eu formo sílabas, juntando sílabas eu formo palavras, juntando palavras eu formo frases. Então, se eu pego, por exemplo, aqui a palavra mesa, mesa, o que começa igual mesa? Aqui que começa com me, melado. Melado, tem 3 pedacinhos, melado. Se eu pegar e tirar e jogar o me fora, fica o quê? Fica lado. Lado. Se eu pegar o do, que palavra que eu tenho que começa com do? Dourado. Então a gente vai brincando com essas palavras na oralidade, não tem letra, não tem universo da escrita ainda. É só uma manipulação e uma percepção oral. A consciência fonológica ela é comparada como se fosse um grande guarda-chuva de habilidades, onde eu vou colocar as palavras em sentença, eu vou trabalhar com sílabas, eu vou trabalhar com rimas, com aliterações, eu vou trabalhar com a consciência fonêmica, que é perceber o som. Perceber o som é dentro das habilidades de consciência fonológica a mais difícil. Então é mais fácil eu perceber a frase, para eu perceber a palavra, para eu perceber a sílaba e por último perceber o som. Por quê? Porque a gente não se comunica falando o som. Então, por exemplo, eu não falo, vamos aprender sobre a consciência fonológica assim, ó. V, o, s, a, p, r, e, d, e, r. Vamos aprender. A gente não fala por sons. Então, como a gente não fala por sons, é mais difícil para a criança perceber os sons. Mas se eu falar devagar, eu falo por sílabas. A sílaba já é mais fácil para perceber. E da sílaba, si. Vai tirando ali a vogal, ó. Si, s. Eu chego no som. Então, a consciência fonológica, ela é fundamental para a alfabetização, tá bom? E é uma das principais habilidades preditoras. Mas vamos voltar para a PNA. Certo? Lá na PNA diz, o que você vai estimular na educação infantil? Conhecimento alfabético, nome, forma e sons das letras do alfabeto. Gente, não sou eu que estou dizendo para vocês trabalharem isso, é um documento oficial do governo que está falando. Na educação infantil, você vai trabalhar o conhecimento alfabético. Você deve trabalhar a consciência fonológica, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Sabe o que mais você vai trabalhar? Nomeação automática rápida, capacidade da criança de nomear automaticamente as coisas. Primeiro figuras, depois letras, números. Então você vai mostrando as figuras, esse é o sol, o cachorro, depois essa letra R, essa letra T, esse é o som, esse é o número 5, esse é o número 7. Você vai trabalhar isso na educação infantil. Nomeação automática de objetos e cores, como eu falei. Escrita do nome, habilidade de escrever a pedido letras isoladas ou o próprio nome. O que é esperado que a criança escreva na educação infantil? Letras isoladas. Não é para ela estar escrevendo palavras, frases, não é para ela sair alfabetizada da educação infantil. É para ela sair com as habilidades preditoras desenvolvidas. Memória fonológica, que é a nossa capacidade de repetir sons, que vai ser a base para a nossa memória de trabalho, que faz parte das funções executivas, que é a nossa habilidade de manter esses sons. Então, por exemplo, tem uma tarefa de memória fonológica que a gente fala uma sequência de palavras e a criança tem que repetir.
Então, por exemplo, cola moça. Aí você espera e a criança tem que falar cola moça. E aí você vai aumentando essas palavras, até chegar em 5, 6 palavras. E a gente também faz a repetição de pseudo-palavras, que são palavras que não existem. Então, por exemplo, tadé rofu. E a criança tem que repetir, tadé rofu. Então, o que que acontece? Essas habilidades aqui são habilidades preditoras que estão na nossa política nacional de alfabetização. O que que eu vou estimular na alfabetização, na educação infantil? Vou ensinar as letras, vou ensinar os sons, vou trabalhar consciência fonológica, vou trabalhar nomeação automática rápida, vou trabalhar memória fonológica, vou trabalhar escrita das letras, escrita do nome. Eu vou sim, eu devo trabalhar. Isso está na nossa política nacional de alfabetização. Isso é importante, isso tem evidências. Isso são as habilidades preditoras. Mas a gente tem mais uma habilidade preditora que é fundamental, que são as funções executivas. Então, as funções executivas, elas são as nossas habilidades de direcionar comportamentos a metas. Então, por exemplo, o que eu quero fazer? Eu vou olhar para o ambiente e eu vou pensar como eu vou fazer, onde eu devo fazer, que recursos eu tenho para fazer. As funções executivas, elas são como se fosse o maestro do nosso cérebro, regendo todos os instrumentos e todas as áreas. Como eu vou fazer, onde eu vou fazer, o que eu quero fazer. Essas são as funções executivas. Dentro das funções executivas, nós temos as funções executivas básicas. E aqui elas aparecem como essas habilidades preditoras, que são quais? Controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Controle inibitório é a nossa capacidade de inibir comportamentos inadequados e ter um comportamento adequado para aquele contexto. Então, às vezes, interromper uma conversa, esperar a sua vez. Memória de trabalho é a capacidade que a gente tem de manter as informações em mente enquanto a gente trabalha com elas. E a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar de foco, ou seja, de pensar diferente. Eu me programei para vir gravar essa aula de habilidades preditoras para vocês. Aí eu chego aqui e esqueci o material. Poxa vida, o que eu posso fazer? Eu não vou gravar? Não, será que eu não enviei o material para alguém? Será que alguém consegue me enviar? Eu começo a pensar em alternativas. Eu começo a analisar o meu ambiente pensando, opa, o que tem no meu ambiente que eu possa pensar diferente ou que eu possa resolver esse problema? As funções executivas, junto com todas aquelas áreas que nós acabamos de ver, são as habilidades preditoras que a gente precisa trabalhar com as crianças na educação infantil. São habilidades que influenciam a alfabetização. São habilidades que vão preparar essas crianças para a alfabetização. Então, sim, elas devem ser trabalhadas na educação infantil. Isso está no nosso documento oficial. Quando elas chegarem ali no final da educação infantil, é esperado que elas já estejam reconhecendo as letras. Que elas estejam reconhecendo as letras nas suas 4 variações: maiúsculo, minúsculo, bastão e cursiva. Que elas já estejam cantando músicas de alfabeto, que elas já saibam fazer essas letras, que elas já saibam os sons dessas letras. Isso são as habilidades preditoras. Elas vão chegar ali no primeiro ano já minimamente preparadas para a gente começar a juntar essas letras em sílabas, sílabas em palavras e começar a fazer esse trabalho sistemático para aprender a ler e escrever. Só que eu fiz a base. Eu trabalhei as habilidades preditoras, as habilidades que antecedem. Desde o começo eu vou mostrar para a criança as 4 variações da letra. Eu não vou ensinar só a bastão maiúscula, o universo não é bastão maiúsculo. É importante que a criança aprenda a letra nas suas 4 variações. Por quê? Porque visualmente ela sabe que essa letra A também, essa letra A e essa letra A também, e essa letra B e essa letra B também. Então, visualmente eu vou ensinar as letras, eu vou ensinar os sons. Essa é a letra B, o som da letra B é B. Essa é a letra A, o som da letra A é A. Dependendo da palavra, ele pode ter um som de A. Então, eu vou ensinar esses sons. Eu vou ensinar a escrita também, mas a escrita contextualizada à idade daquela criança. Então, aqui está dizendo no documento oficial, a criança deve conseguir escrever as letras. Mas como ela deve conseguir? De acordo com o desenvolvimento dela. Então, ela vai treinar na letra ali, na caixa de areia,
com tinta, com pontilhado. A criança vai treinar essa letra. A criança vai treinar esse movimento da letra, de acordo com a idade dela, estimulando com a educação infantil. Vai fazer com o corpinho, vai fazer com a tinta, vai fazer com a bolinha de papel crepom, vai passar a mãozinha por cima da letra feita de massinha, vai recortar, vai cantar músicas, vai trabalhar a consciência fonológica, sim. Isso deve ser estimulado na educação infantil. E por que isso deve ser estimulado? Porque crianças que tiverem dificuldades em qualquer uma dessas áreas que eu acabei de citar, dificuldades em funções executivas, dificuldades em vocabulário, dificuldades em consciência fonológica, dificuldades no conhecimento das letras e dos seus sons, dificuldade de memória fonológica, elas são crianças de risco para dificuldades de alfabetização. Então, olha que interessante. Já na educação infantil, eu consigo identificar crianças que são de risco para a alfabetização depois. Então, se eu estimulo as habilidades preditoras, eu já estou trabalhando com conceitos, eu já estou desenvolvendo habilidades que impactam na alfabetização depois. Eu tenho 2 livros, 2 materiais, onde eu falo sobre isso. Um deles foi lançado em 2019, junto com a professora Alessandra Gottuso Seabra, que foi fruto da minha pesquisa de doutorado, que chama O que prediz leitura, escrita e matemática? Quais são essas áreas e habilidades na educação infantil que influenciam na leitura e na escrita de matemática? E uma das minhas publicações que eu mais gosto, que foi uma publicação que ela participou de um edital e ela passou no Ministério da Educação para ser utilizada por professores de educação infantil. Vocês conseguem baixar ela de forma gratuita e ela chama Construindo as Bases da Alfabetização. Evidências científicas aplicadas ao dia a dia escolar. Então eu vou direcionar, relacionando com a BNCC, como que eu estimulo essas áreas, como que eu estimulo essas habilidades em prol da alfabetização. Espero que vocês tenham gostado dessa amostra de aula, né? Porque aqui é só uma pitada do que a gente pode falar sobre habilidades preditoras. Me sigam nas redes sociais. Eu estou ali no Instagram como doutora Thalita Pazzetto, vocês também podem ir ver o meu site. E eu tenho também uma plataforma de cursos, que é chamada de EVID, Evidências Científicas do Desenvolvimento Infantil, onde eu vou aprofundar e falar sobre toda essa temática de alfabetização e habilidades preditoras. Muito obrigada pela atenção.